Vamos para a palavra? Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Josué, primeiro capítulo de Josué. Josué 1. Josué 1, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Agora segura aí o capítulo 1 aí aberto. Vai comigo lá no capítulo 3, no versículo 5. Segura o 1 aberto aí, põe um dedinho aí. Josué 3, 5. A palavra diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra aberta diante de nós, pois ela é vida para nós. Ela é um ensino vivo de um caminho correto diante dos teus olhos. Obrigado, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para você que está nos visitando hoje, nós estamos numa série de mensagem agora, né? O último mês do ano, nós estamos numa série que nós chamamos de Preparados, onde nós estamos nos preparando para entrar nesse novo ano que está aí às portas já, né? 2024 passou voando e está aí o 2025 chegando, né? E nós, como igreja, nós queremos entrar preparados, com a mentalidade nova, uma mentalidade renovada, para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre fazer planos. Porque se nós queremos estar preparados, nós nos prepararmos para esse novo ano, nós temos que planejar.
fazer planos daquilo que nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar, seja na nossa vida pessoal, seja em nós como igreja. Mas aí nós falamos que esses planos devem ser feitos sim, mas são planos que devem ser feitos com o Senhor. Planejar com aquele que tem a mente mais sábia, que é a pura sabedoria, aquele que tem o sim e o amém. Planejar com o Senhor é aquele que pode dar a palavra certa a respeito dos nossos planos. Mas nós também falamos que nós temos que planejar com a motivação correta. Nós temos que planejar com a intenção correta nos nossos corações, porque nós podemos ter boas intenções, mas se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, uma boa intenção fora da palavra de Deus, ela continua sendo pecado. Então Deus é aquele que sonda o nosso espírito, conhece as nossas intenções. Então nós temos que rever as motivações dos nossos planos. E nós falamos também que nós devemos planejar com a confiança correta, depositando a nossa confiança em Deus, porque aquilo que nós entregamos, os nossos planos, confiando nele, que ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou imaginado, quando nós depositamos a nossa confiança nele, ele realiza os propósitos dos nossos corações. Então, faça as planos aí, planejando com Deus, amém? Agora, nessa noite eu quero continuar aí meditando, preparando aí o nosso coração para esse novo ano, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente precisa carregar nesse novo ano. Porque se nós já, com os planos, nós traçamos uma rota, um destino, agora nós precisamos ver o que nós precisamos levar. É igual aquela viagem que nós fazemos. Se eu vou para a praia, que roupa que eu vou levar? O que vai estar na minha mala? E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. E se você não estava aqui semana passada, você pode ir lá, nós temos lá gravadas as mensagens lá, você pode ir lá ouvir a primeira mensagem para você caminhar junto com a gente nesse entendimento. Amém? Deixa eu beber uma aguinha. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nós precisamos ter nesse novo ano, aquilo que vai nos sustentar nessa nova jornada. Como eu disse, se o plano é traçar essa rota, agora o que eu preciso? O que vai me sustentar durante esse período? Aqui nós estamos lendo um texto onde o Senhor tinha prometido para Israel: olha, eu vou retirar vocês do Egito, vocês vão se tornar o meu povo e eu vou conduzir vocês a uma nova terra, eu vou dar um novo local para vocês, uma terra prometida, onde emana leite e mel, a terra da promessa. E agora eles estão ali nas portas para entrar nessa promessa. Eles estão ali nas margens, na fronteira, para acessar aquilo que Deus havia prometido a eles. E aí o Senhor vai dizer para ele, aí no versículo 2, olha, Moisés está morto, mas agora, pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então o que Deus estava dizendo, olha, agora vocês estão aqui na margem, vocês estão para entrar, se preparem, se preparem. Por isso que essa série de mensagens é isso, se prepare. Nós estamos aí para entrar no novo ano, acessar um novo tempo com Deus, acessar as promessas de Deus, e Deus está falando para nós, se preparem para entrar nas promessas que eu tenho para vocês. Você crê nisso? Assim como o Senhor estava ali falando para eles, olha, se prepare para cruzar essa fronteira, para acessar a minha promessa. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos equipar. Deus tem gerado em nós, queridos, sonhos. Deus tem gerado em nós projetos para as nossas vidas, os planos. Eu acabei de falar de nós planejarmos com o Senhor.
Ele é o que efetua tanto o querer quanto o realizar. Mas Ele está falando essa noite, olha, se prepare. Nós não podemos acessar um novo lugar em Deus sem nós estarmos preparados para isso. Deus não nos entrega nada que nós não estejamos preparados para governar, para reinar sobre isso. Deus não vai entregar nada na sua vida que você não tem estrutura para suportar, para gerenciar isso. Ele é um pai de amor, Ele confia coisas que Ele sabe que você tem estrutura, capacidade para suportar isso. Por isso que Ele está falando, se prepare. Esses dias eu compartilhei um depoimento de um missionário com o Alex, e ele falava justamente isso, olha, não espera você crescer, né, para você estar ali, ser grande, né, se preparar, estar pronto, né? Primeiro se prepare para que você cresça. Ele estava contando que ele estava à frente de um projeto missionário e tinha muitas demandas, e chega ali um grupo de chineses onde ele estava, ele fala, olha, qual que é a sua principal demanda, qual que é a sua principal deficiência aqui, carência? Me apresenta que eu quero te ajudar. E aí ele abre a sua bolsa ali e ele fala assim, olha, em qual língua você quer o projeto? Eu tenho inglês, francês e espanhol, se eu não estiver enganado. É isso. Estava preparado. Se prepare, querido, para o novo ano. Olhe para aquelas coisas que Deus tem gerado no teu coração e fala assim, o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso carregar? O que eu preciso ter dentro de mim? O Senhor nunca nos colocará em um lugar que nós não estejamos preparados para gerenciar Ele. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês. Deus, Ele pega aqui, Ele reafirma a promessa para Josué. Deus aí no versículo 3, Ele vai dizer, olha, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha o que Deus estava fazendo ali nas portas para entrar. Deus estava lembrando ele das promessas, porque se nós queremos entrar num novo de Deus, num novo tempo, acessar esses lugares, as promessas de Deus têm que estar vivas dentro dos nossos corações, tem que estar aqui queimando. Deus estava ali incendiando Josué com essas promessas, dizendo, olha, lembra que eu vou dar essa terra a vocês, eu vou estar com você todos os dias, eu não vou te abandonar, onde você pôr os teus pés ali vai ser dado por herança a você. Deus está falando, olha, nós vamos entrar no novo ano, nós vamos acessar as promessas e eu vou te sustentar em meio a isso, porque é eu que estou gerando o querer e eu gero o realizar. Prepare-se para cruzar essa fronteira. O que Deus tem te prometido? Fala para Deus, Deus, reaviva as promessas. Reaviva, me faz lembrar daquelas palavras que o Senhor disse ao meu respeito. Semana passada nós falamos disso, né? Deus, desenterra aqueles planos que a gente às vezes enterrou há tanto tempo. Aquelas vontades, aqueles sonhos que a gente tinha. Foi gerado por Deus. Aqueles propósitos que às vezes falou, isso aí é coisa da minha cabeça, isso aí é muito para mim. Deus, reaviva isso. Traz isso de volta. Prepare-se para entrar na terra. Mas para nós vivermos as promessas de Deus exige confiança, exige ousadia. Por isso Deus vai dizer aí para Josué, olha, e não repete uma vez não, repete umas 3. Seja forte e
corajoso. Josué, você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso para entrar nisso aí. Força, querido. Essa força que é a autoridade. Autoridade espiritual. Coragem é ousadia no espírito. Só que o que nos faz gerar essa força, essa ousadia, não é a nossa capacidade. Força aqui não é quantos pesos você levanta lá na academia, né? O Samuel aqui, ó, bodybuilder. Que nem anda no outro dia. Não é a tua força de levantar peso, querido. Força aqui. Sabe como que nós nos tornamos fortes diante de Deus? É quanto mais submetidos a Ele nós estamos. Quanto mais submisso a Deus você está, mais autoridade diante do reino dos céus, diante das regiões celestiais você tem. A ousadia é você olhar para Deus e entender quem está com você. Por isso que ele fala, olha, seja forte e corajoso, porque sou eu que estou falando contigo. É eu que estou te enviando. Eu vou estar com você. É eu que vou te sustentar. Essa é a nossa força e a nossa ousadia. É nós entendermos que o Deus que nós cantamos aqui, Rei das Nações, Santo, Poderoso, é Ele que caminha ao nosso lado. Mas Deus está falando para nós aqui, preparem-se. O que é preparar? O que é estar preparado para as promessas? Eu queria que você olhasse hoje para essa preparação que Deus está dizendo aqui para Josué, que para nós, trazendo para a nossa vida, que ela se torne, essa preparação se torne uma consagração a Deus. O que é se consagrar a Deus? É você entregar a sua vida a Ele. É você viver com Ele. É você ter intimidade, relacionamento com Deus. A preparação de nós aqui para acessarmos as promessas de Deus é isso. É viver uma vida de consagração ao Senhor. Sabe, eu acho interessante que eu fui olhar essa palavra consagração no original, na Bíblia, o que ela quer dizer, onde que ela é usada. E a mesma palavra que é usada para consagração no original, ela é usada para uma pedra engastada. O que é uma pedra engastada? Um engaste. Sabe quando vai fazer uma joia, que você pule aquela pedra preciosa para encaixar lá naquele colar assim bonito, ou no anel? É a mesma palavra que a Bíblia usa para consagração. Sabe o que eu aprendo aqui? É que uma vida consagrada a Deus é quando você se expõe a Ele, você se entrega a Ele, e Ele vai te moldando, Ele vai te dando a forma correta, Ele vai te polindo, Ele vai trazendo a imagem de Cristo na sua vida, até que você encaixe perfeitamente, tenha a beleza para encaixar na obra perfeita de Deus. É isso que é a nossa preparação, é deixar Deus nos moldar, nos polir, nos ajeitar e falar assim, você vai encaixar aqui. É você estar no lugar correto na tua vida. Consagração é ter relacionamento com Deus, porque Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus não é uma filosofia criada por homens. Deus não é um boneco moldado de barro. Deus não é alguém que está lá a parte nos céus, que deixou a gente aqui vivendo num caos, falou, agora vocês estão criados e se vira aí. Deus se importa conosco. A obra de Deus é Ele caminhando em direção à humanidade, dizendo, voltem para mim, se relacionem comigo. Eu criei vocês para estarem na minha presença. Então, quando eu decido ter uma vida de consagração a Deus, eu estou dizendo isso, Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter a forma e encaixar nesse lugar que o Senhor me criou para estar. Por isso que preparar para viver as promessas de Deus é se consagrar a Ele.
É essa consagração que vai nos sustentar a cada dia. É viver com Ele. Quem quer viver com Deus quer? Quem quer ouvir a voz dEle? Quem quer ser tocado por Ele? Então se prepare. Consagra a tua vida. Você quer ter um ano diferente com Deus? Você quer sair de um nível de relacionamento e ir para outro com Ele? Decida hoje, fala: Deus, eu vou consagrar a minha vida. O meu 2025 vai ser diferente. E aí eu vou repetir, não é que você não pode começar isso agora, e tomara que você tome essa decisão e comece hoje. Mas é essa chavinha psicológica que tem em falar assim: meia-noite, 1º de janeiro de 2025, zerou o calendário, vou começar de novo. E falar assim: esse ano vai ser diferente. Consagra o teu ano a Deus. Fala: Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Ser íntimo de Ti. Eu estava orando essa semana, tendo meu tempo com o Senhor. E foi muito claro, aqueles momentos que a gente vive muita coisa com Cristo num momento. Você conseguir descrever tudo depois é muito difícil. Mas a sensação que eu tinha e o que eu falei para o Senhor naquele momento de oração era justamente esse. É dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero um lugar ao teu lado. Arruma um lugar do teu lado, Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes nós deixamos tantas coisas ocupar esse tempo, esse lugar com Cristo. A impressão que eu tinha era o seguinte: o Senhor Jesus caminhando para aquelas aldeias, aqueles vilarejos que Ele ia com os seus discípulos, e a sensação que eu tinha é que eu tinha ido fazer qualquer outra coisa, que eu tinha ido me ocupar com outras coisas. Eu tinha ficado preso lá na aldeia, ocupando com coisas do meu interesse. E o Senhor Jesus indo com a turma dele, com os outros discípulos. E a minha sensação naquela hora da oração é: Senhor, eu perdi o tempo, eu me atrasei, mas não deixa eu perder o meu lugar do teu lado. Tem uma vaguinha aí no meio desses discípulos, eu quero estar aí. Eu quero ser íntimo do Senhor Jesus. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo nesse mundo. Onde o Senhor estiver caminhando, eu quero caminhar do teu lado. Eu quero cooperar com o Senhor. Queridos, é isso que é ter uma vida consagrada, de intimidade. Deus tem tanto para falar a nós, se revelar, comunicar a nós, nos envolver em coisas tão maiores. Mas passa por essa preparação, por essa consagração, por essa intimidade com o Senhor. Preparem-se para cruzar o Rio Jordão. Como que é ter uma vida consagrada? Aí no versículo 7, Deus vai dizer o seguinte para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido na sua vida? Olha o que Deus está dando aqui para nós nessa noite. Olha, tenha cuidado de obedecer essa lei, de meditar, falar a respeito dela, e os teus caminhos vão ser bem-sucedidos. Está aqui. A vida de consagração a Deus passa pela intimidade com a sua palavra. Josué, tenha cuidado de obedecer toda a lei que está aqui escrita nesse livro.
de você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É intimidade com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida consagrada a Deus, você precisa ir para este livro e conhecê-lo, ter intimidade com ele. Sabe qual que é o primeiro sintoma que nós estamos esfriando na nossa fé? É quando nós não tratamos esse livro como prioridade na nossa vida. Quando nós deixamos de ter interesse nessa palavra. Se você começa a perder o interesse pela palavra, de ir buscar nesse livro, ouvir do Senhor, aprender dele, ter interesse no que está contido aqui, você está a um passo de se esfriar na fé. Existem outros sintomas, mas esse é um que entrega. Como que está a tua leitura? Como que está teu tempo devocional? Você tem ido para essa palavra? Você tem buscado dela? Queridos, se você veio aqui hoje buscar assim, uma revelação daquela assim que... Eu vou te falar que hoje é o básico. É o fundamental. Porque é isso que nos prepara para o novo de Deus. Como a Bel diz, né? O menos é mais. Faça o básico bem feito e as coisas gloriosas vão acontecer. Trate a palavra como ela deve ser tratada. Assim como você busca o alimento todo dia para manter o teu corpo físico, entenda que você precisa ser alimentado da palavra de Deus. Você precisa desse livro, você precisa das palavras que estão aqui, você precisa ser sustentado por esse livro, porque não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos vir e entender, eu preciso dessas palavras, são elas que me mantêm vivo, é ela que dá direção para a minha vida, é ela que gera esperança no meu coração, é ela que me tira de enganos, armadilhas, tropeços, é ela que me dá um destino para a minha história. Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Se nós desejamos ter um ano diferente, nós devemos ter as nossas preparações fundamentadas na palavra de Deus. Porque você só vai fazer planos com Deus se você ouvir a Ele. Deus se revela através da palavra dEle. A palavra precisa ter um espaço especial na nossa vida. Literalmente, comece pela disciplina, sem gostar, sem rir. Fala assim, tal hora no meu dia é reservado para eu ler a palavra de Deus e estar na presença dEle. Eu separei a primeira hora do meu dia para Deus. Eu acordo, a única coisa que eu faço é lavar a cara para dar uma acordada, escovar os dentes, porque o Jesus... para ele, né, ficar perto de mim, e vou para a presença dele, vou ler a palavra, vou orar. Qual que é o melhor tempo teu? Separa ele para Deus. Se eu deixar para a noite, esquece, vou dormir em cima da Bíblia, porque aí eu estou cansado. Na hora que a minha mente está ali, descansadinha, renovada, é essa hora que eu vou estar com o Senhor Jesus. Faça o básico bem feito e as coisas gloriosas vão acontecer. Se queremos ter uma vida fundamentada em Deus, preparado para esse novo ano, vá para a palavra. Trate ela como prioridade, tenha intimidade com ela. Deus fala aí para Josué, olha, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O primeiro passo aí em relação à palavra é obedecer. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, tratar ela com temor, com tremor, obedecer a palavra, porque essa é a linguagem de amor de Deus, querido. É obediência a Ele.
Se você quer ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, comece por obedecendo a palavra dEle. Porque aqui está contido aquilo que é agradável a Ele e o que não é. Quem é Ele, o seu caráter, aquilo que Ele aprova. Obedeça a palavra, querido. Lembra de Saul semana passada, a gente cita o exemplo? Teve uma boa intenção, mas desobedeceu a palavra de Deus. Samuel disse para ele, olha, é melhor obediência do que sacrifício. É melhor obedecer. Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios. Deus tem prazer naquele filho que tem ali zelo por levar a palavra dele com fidelidade. Mas às vezes a gente trata Deus como se Ele tivesse prazer em todo domingo, todo dia nós dizemos, Deus me perdoa, porque eu errei, desobedeci. Deus me perdoa. Não que não tenha lugar para arrependimento, para o perdão, mas não é melhor ser mais zeloso em obedecer? Obedeça a palavra. Mas a palavra também fala aí para nós sermos guiados por ela. Não se desvie dela para a direita, para a esquerda, que ela seja a tua bússola, a tua direção, para onde apontar o teu caminho. Que as tuas decisões sejam pesadas por aquilo que está contido nesse livro. Eu quero ir por aqui, Senhor Jesus, mas a tua palavra está dizendo que é por esse lado. Quando estiver em dúvida em que caminho tomar, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa voz está aqui, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Seja guiado pela palavra. Mas aí o texto também vai dizer, para nós desenvolvermos intimidade com a palavra, não é só obediência, mas também é compartilhar a palavra. O texto diz aí, não deixe de falar da palavra deste livro da lei. Que a palavra esteja viva nos nossos lábios, que as nossas conversas sejam enriquecidas, governadas pela palavra de Deus. Não deixe de falar da palavra desse livro. Paulo vai dizer para o seu discípulo de Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Pregue a palavra. Deuteronômio 6,5 vai dizer, 6,6, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como sinal nas mãos e prenda nas testas, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos portões. Fale em todo tempo. Existe um princípio do reino dos céus que é o seguinte: aquilo que você quer que seja multiplicado deve ser compartilhado. Aquilo que você compartilha, isso se multiplica. Sabe, se você quer que a palavra reine no seu coração, comece a compartilhar aquilo que já está no teu coração. O melhor jeito de nós aprendermos as coisas e gravarmos as coisas é compartilhando o que nós temos estudado e aprendido. Eu aprendo mais a palavra de Deus quando eu decido vir aqui em cima e pregar do que eu só ficar lendo, fechado comigo. Mas quando nós começamos a compartilhar uns aos outros, dividir o pão que o Pai tem nos dado, aí ela começa a se multiplicar. Ela começa a reinar, nós começamos a ganhar intimidade com ela. Compartilhe, fale a palavra. Mas o principal, medite a respeito da palavra. Não deixe de falar desse livro da lei e de meditar nelas de dia ou de noite. Porque eu só consigo obedecer, eu só consigo compartilhar se eu estiver meditando nela. E quando a gente fala que meditar, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquela imagem da meditação oriental, né? Um homem carequinha, sentado com as pernas cruzadas, falando um mantra, esvaziando a mente. É ou não é? Meditação vem isso, pelo menos na minha cabeça vem isso. Mas a meditação cristã, ela é completamente diferente.
Porque ao invés de nós esvaziarmos a nossa mente, nós estamos enchendo ela da palavra de Deus. Medite na palavra. Meditar é refletir sobre o que a palavra está nos dizendo. É vir aqui, parar, reservar um tempo e falar: Deus, eu quero ouvir o que o Senhor está me falando. O que o Senhor está dizendo nessa palavra. O que está contido aqui. Richard Foster vai dizer que a definição mais simples que existe para a meditação cristã é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. É você parar, discernir a voz de Deus e praticar isso. Mas para isso a gente precisa parar. O Senhor Jesus tinha um costume de se retirar para lugares desertos, lugares solitários. É porque estava cansado do povo? Não. Parou para ouvir a voz do Pai. Vá, pegue esse livro, medite nele de dia e de noite. Que seja como o salmista ali no Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Fica com os pensamentos em Deus, meditando a respeito da palavra dele, discernindo a sua voz. Querido, você está entendendo que isso é um ano diferente na tua vida? Pensa bem, se caminhando nos dias de 2025, meditando a respeito da palavra de Deus, procurando praticá-la, obedecê-la, teu ano vai ser outro. Porque Deus falou aqui, se você se dedicar a obedecer essa lei, você vai ser bem-sucedido. É promessa de Deus. Só que esse sucesso aqui não é na perspectiva dos homens, mas é ser bem-sucedido diante dos olhos de Deus, e é isso que importa. A segunda preparação que nós devemos ter é uma vida de oração. Porque aí no texto vai dizer que, ele dizendo aí no versículo 9, olha, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O texto está dizendo que por onde Josué fosse, a presença de Deus estaria do lado dele. E se Deus vai caminhar do nosso lado, caminha em todo tempo ao nosso lado, nós podemos falar com Deus em todo tempo. E oração é isso, é falar com Deus, é ter vida com Deus, é compartilhar o coração com o Senhor. Às vezes nós mistificamos demais a oração, dizemos que precisa ter palavras rebuscadas, os nomes corretos. Mas oração, querido, o princípio dela é dialogar com Deus, é falar e ouvir a Deus. É ir para um lugar onde nós compartilhamos o coração com Ele, e Ele compartilha o seu coração conosco. Oração é a principal ferramenta de Deus para nos transformar, para nos mudar. Porque nós achamos que nós vamos orar a Deus e nós vamos convencer Deus de alguma coisa. Que eu tenho que orar até convencer Ele a fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas na medida que nós nos dedicamos a orar, a buscar, a falar com Deus, nós começamos a derramar o nosso coração. Ele fala, vamos colocar o meu coração nisso? Vamos colocar a minha vontade? Aí eu começo a dizer umas coisas, eu falo, isso aí não está muito batendo com o coração de Deus. E Ele começa a gerar em nós. Nós começamos a praticar a oração, desenvolver. O Espírito Santo entra intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo pega, nós estamos lá falando que é uma bagunça diante de Deus, e Ele fala assim, ó, Deus, na verdade o que está querendo dizer é isso aqui, ó. Precisa ter vida de oração, gente. Tudo começa com oração. Tudo. Porque oração é entrar nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais as coisas serem transformadas. E aí isso reflete no natural.
Deus nos deu uma arma tão poderosa e a igreja tem negligenciado ela. Deus está nos dando o privilégio de entrar diante da sala do trono, estar na presença dele, falar direto com o chefe de tudo, que tem o sim e o amém. E a igreja tem fechado essa porta. Tenha uma vida de oração. Eu vou estar contigo por onde quer que andares. Nós podemos falar com Deus em todo o tempo. Tessalonicenses 5 vai dizer, né? Orem em todo o tempo, orem sem cessar, orem continuamente. Várias versões. Mas Deus, eu vou ficar de joelho andando, pagando penitência para orar? Não, querido. É estar com o coração conectado na sala do trono. É falando com Deus em todo tempo. É estar orando em espírito, com a mente voltada para o Senhor. Tenha uma vida de oração, querido. Mas talvez você está aí falando, Deus, eu não sei orar. Parabéns. Chegou na conclusão óbvia, ninguém sabe. Mas a oração, ela deve ser aprendida, deve ser praticada. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e falaram, Senhor, mestre, nos ensina a orar. Sabe como que você vai aprender a orar, querido? É orando. Não adianta, não vai vir um download do céu aí, não. Pum, agora você sabe orar. Começa. Abre a sua boca e fala com Deus. E aí, como eu disse, o Espírito Santo vai interceder por você, ele vai orar com você, ele vai conduzir a tua oração, e aí você vai aprendendo, você vai falar, é assim que o Espírito Santo conduz na oração, e aí essa parte eu aprendi, Espírito Santo, vamos para outra, e nós vamos praticando, vamos crescendo na vida de oração. Quando vê você está orando pelos outros, você está intercedendo por pessoas, você está em comunhão e intimidade com Deus, e isso é ter uma vida consagrada a Ele. Essa é a preparação. Deus, nós já estamos regando 2025 com oração. Por isso nós fizemos aquele propósito de toda quinta-feira, estar ali orando, jejuando, clamando a Deus, queridos. É para regar, bombardear os céus com oração. Eu falei, né, para Solange, né, nós fomos lá na casa, falei para ela, Sol, o céu não está tendo um dia de sossego por tua causa. Porque todo dia tem alguém orando, clamando, para que você seja restaurado, curado. E é isso, não pode dar sossego para o céu. Nós temos que estar todos os dias batendo na porta até que ela se abra. As coisas não vão mudar enquanto nós não entendermos que começa com os joelhos dobrados, clamando a Deus. É intercedendo diante de Cristo Jesus, pedindo para que a vontade dele seja feita nessa terra. John Wesley, né, o fundador do metodismo, ele vai dizer que Deus não faz nada se não for em resposta a uma oração. É isso, é o clamor de alguém falando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Precisa ter um coração clamando, disposto a ver a vontade do Pai aqui. Não que ele não possa fazer, mas é que ele entende que aqui há uma ligação, um ponto de interseção entre os céus e a terra. Por isso nós temos orado por esse bairro, por essa região da cidade. Porque tudo começa com oração. Deus atrai as pessoas para esse lugar. Deus salva vidas nesse lugar, se revela a elas. Precisa ter alguém com vida de oração e intimidade com Deus. Porque aí o sim e o amém está com Ele. Mas que Deus nos livre de dizer, eu não operei, não fiz lá na Igreja Metodista da Zona Sul, porque não tinha ninguém clamando a mim. Olhei dos céus e não havia um coração preso, preocupado com aquilo que o meu coração está. Por isso vai para uma vida de oração, ouça de Deus, deixa Ele transformar você através dessa vida. E Ele vai fazer coisas grandes. Teu novo ano vai ser diferente. Como que está a tua vida de intimidade com a palavra? Como que está a tua vida de oração? São coisas básicas, mas são os fundamentos de uma vida cristã.
Desenvolva a sua disciplina espiritual. É a disciplina. Preciso começar e fazer. Ensina-nos a orar, Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a chegar na tua casa e falar: Deus, entra na minha casa. Entra nesse ambiente. Vai para o teu trabalho e fala: Deus, entra aqui dentro desse trabalho. Muda essa realidade. Começa a andar pelas ruas e começa: Deus, entra aqui nessa rua. Transforma isso. Passa ali na frente dos condomínios ali e fala: Deus, entra dentro desses condomínios. Salva essas vidas. Atrai eles para esse lugar. Que eles encontrem a Ti. Nós precisamos ser um povo que clama e ora ao Senhor. Amém? E aí você pode somar com a tua vida de oração. Algo que ficou muito esquecido na vida cristã, mas quando nós olhamos para a palavra era uma prática comum, que é o jejum. E aí todo mundo, quando escuta isso, já fala: ih, já vem fanatismo, já vem... Isso aí, acho que vocês estão exagerando já. Estava indo bem. Mas é uma prática comum, oração e jejum. Você precisa crescer no entendimento disso. Nós não temos nem tempo para falar como fazer isso, mas a gente pode te treinar, te capacitar para isso. Mas entenda que é uma prática que está contida na Bíblia, onde homens e mulheres de Deus faziam, praticavam, tinham esse costume. Olhe para a vida de Moisés, Davi, Esther, Daniel, Paulo, o próprio Cristo. O jejum não é uma greve de fome, não é uma dieta para você perder uns quilinhos. Jejum não é uma barganha com Deus, fala: nossa, eu vou jejuar, que aí Deus vai ver que agora eu peguei o coração de Deus mesmo. Agora eu vou trocar com Deus, eu vou jejuar para Ele abrir essa porta. Não é isso, querido. Jejum, a primeira expressão do jejum é glorificar a Deus através da nossa vida. É você dizer: Deus é o centro da minha vida, é a coisa mais importante que eu tenho. Deus, o Senhor é mais importante para mim do que a própria comida. A tua presença, a tua voz é o que me preenche, é o que me mantém vivo, é o que me sustenta. O jejum é isso, é você ir e mortificar a sua carne para ouvir a voz de Deus, estar mais sensível a Ele. Primeira coisa que jejum faz é glorificar o nome de Deus. É eu ir me humilhar diante dEle. Eu me humilho diante do Senhor, eu me quebranto diante de Ti. Por isso se envolva nesse propósito que nós estamos fazendo, dentro das suas condições, daquilo que Deus te direcionar. E é isso, é se abster de comida. Simples assim. Estar na presença de Deus. Preencha esse espaço da refeição com a refeição espiritual, a palavra, a oração. Mas também há alguns benefícios secundários. Pois quando nós fazemos o jejum, ele revela aquilo que nos controla. O jejum revela o que está nos controlando. Pode ver, tem uns que vai querer racionalizar. Fica sem tomar um café da manhã, vira que é a pessoa mais rabugenta que existe. Aí vai falar assim: não, é porque é a falta de comida, eu fico irritado. Mas na verdade é que está revelando o que te controla. Alguns vão ficar amargurados, outros vão ficar com orgulho, medo, inveja. Aquelas coisas negativas começam a borbulhar, a sair de nós. Mas eu queria que você glorificasse a Deus por isso, porque é Deus expondo e falando assim: tem o meu poder disponível para transformar e mudar isso, e te libertar disso. Mas o jejum também, ele vai nos lembrar que nós somos sustentados pela palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica: nossa, se vou ficar sem almoçar, eu vou morrer.
vou entrar em abstinência aqui, nossa, vou tremer, vai cair minha pressão. E quando você vai ver que não é isso que te sustenta. É a palavra de Deus, é a graça de Deus. Nós somos mais dependentes de Deus de qualquer outro alimento. O Senhor Jesus, Ele estava ali no poço de Samaria, Ele acaba de se revelar àquela mulher samaritana. Os discípulos era meio-dia, hora do almoço, os discípulos tinham ido comprar comida. E eles voltam com a comida e falam, mestre, come alguma coisa. E aí ele vai falar, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me sustenta. É isso que deve nos sustentar a cada dia. Jejuar e falar, Deus, o Senhor é o meu sustento. Jejum também traz o equilíbrio das nossas vontades. Porque nós somos movidos por vontades, por impulsos em todo tempo. É esse rio que transborda toda hora. E o jejum vem e ele traz equilíbrio, porque ele fala, olha, não é essa vontade que te alimenta. Não é essa vontade que te sustenta. É nós dizendo para a nossa carne, para as nossas vontades, dizendo, ó, fique quietinho aí, volta para o teu lugar, que quem governa a minha vida é o Espírito. É o Espírito de Deus. O jejum traz equilíbrio para nós. Coloca as coisas no lugar. Então que você possa desenvolver nesse entrada de novo ano, uma resolução hoje diante de Deus, falar, Deus, eu quero entrar preparado. Eu quero consagrar a minha vida a Ti, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu vou cultivar a minha vida de leitura da palavra, de oração, jejum, adoração e todas as outras disciplinas espirituais que a gente podia falar aqui. Mas o resumo é, se consagre a Deus. Se consagre ao Senhor. Nós já estamos encerrando. No versículo 10 diz assim, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem a provisão, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A ordem para nós nessa noite é isso, preparem as provisões. Preparar a provisão é aquilo que nós necessitamos para caminhar nesse novo ano. Nós precisamos entrar cheios de Deus, cheios do seu Espírito. E isso vem com a preparação das provisões. É falar, Deus, eu vou me alimentar de Ti, eu vou estocar as provisões para que na hora que eu entrar nessa terra, aquilo que for necessário, aquilo que vai me sustentar nessa caminhada, eu estou cultivando com o Senhor hoje. Querido, é hoje o dia da preparação, não é depois, querido. Nós precisamos olhar e ver aquilo que nós vamos necessitar no próximo ano, e é estar cheios da presença de Deus, cheios do teu Espírito, transbordantes. É o que vai te sustentar nos dias. As provisões de hoje é o que vai te sustentar no amanhã. O que você construiu com Deus, aquilo que você recebeu dele, é o que você vai usar amanhã. É o que nos sustenta. Então, a ordem para nós hoje, olha, preparem as provisões, porque nós vamos entrar no novo ano. Prepara, enche os celeiros, estoca a palavra de Deus no teu coração. Medita a respeito dela, estoca, cultiva um relacionamento com Deus, intimidade, saiba ouvir a voz dele. Ore, busque até você ouvir. E isso vai te sustentar no próximo ano. Preparem as provisões. No versículo 5 do capítulo 3, Josué vai dizer, olha, se santifiquem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês.
É a nossa santidade, é nós nos separarmos para Deus, é nós temermos a Ele, é nós estarmos aqui mais preocupados em agradar o nome dEle, que vai abrir uma porta para as maravilhas que Deus quer fazer em nós e através de nós. É uma vida de santidade, consagrada ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo dEle, sendo governado pelo seu Espírito. Santifiquem-se, porque Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Que Deus encontre um povo santo, separado, exclusivo dele nesse lugar. E as maravilhas vão acontecer. Você crê nisso? Então se santifique. Se consagre a Deus. E Ele vai fazer maravilhas no teu próximo ano. Vai fazer maravilhas na tua casa, na tua família, no teu emprego. Por onde quer que andares, eu irei contigo. Santifica teu coração. Será que você pode tomar essa decisão hoje? Dizer, Senhor, eu quero me santificar. Eu vou reunir as provisões necessárias. Eu vou cultivar uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Percorra o acampamento. E ordene ao povo, prepare as provisões. Está ouvindo a voz do Espírito? Ele está passando dizendo, prepare as provisões. Se quer servir a Deus, se quer se dedicar a Ele, prepare as provisões. Prepare as provisões.